a tia Esther e hoje nós vamos falar sobre os profetas do Antigo Testamento. Lembrando, o que é profeta? Profetas são aquelas pessoas que escutam a voz de Deus diretamente e recebem direção para saber o que devem fazer. Até os dias de hoje, nós temos profetas. Aqui na nossa igreja, nós temos alguns profetas que escutam a voz de Deus e têm algumas direções. Mas antigamente, os profetas não coordenavam as igrejas, porque não existiam igrejas ainda, naquela época. Então, eles lideravam o povo de Israel para mais perto de Deus, para fazer o que agradava o coração do Senhor. Então, os profetas eram e ainda são aqueles que estão mais perto, são amigos de Deus. E hoje nós vamos falar sobre os profetas, uma classe de profetas. Os profetas são divididos no Antigo Testamento em profetas pequenos, menores, e os profetas maiores. Mas isso não significa que uns são mais importantes do que os outros. Eles são divididos assim, porque o livro tem de tamanho menor, que não vai ser o que a gente vai ver hoje, e os profetas que têm um livro maior, que são os profetas que a gente vai ver hoje. São os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, para isso, nada melhor do que a gente se transferir no tempo. Nós vamos voltar um pouquinho no tempo até a época de Isaías para conhecer um pouquinho mais sobre o que ele fez naquela época. Então, vem junto com a gente. E aí, Isaías, conta pra gente o que você fez na sua época. Quanto tempo você viveu? Eu vivi por volta de 760 anos antes de Cristo. Meu principal objetivo foi advertir o povo de Israel a serem fiéis a Deus e a se arrependerem de seus pecados. Eu profetizei a exortação sobre as nações e o juízo contra o pecado dos incrédulos de Israel. Tive a honra de receber a profecia sobre o Messias. Muito bem, obrigada. Agora a gente vai ir para a época de Jeremias e de Ezequiel. Vamos lá. E aí, Jeremias, Ezequiel, conta um pouco pra gente de qual foi a sua história, o que você fez. Você é um grande profeta, conta pra gente como foi viver naquela época. Eu vivi aproximadamente 625 anos antes de Cristo, além do livro que leva meu nome, no qual profetizei o arrependimento, o juízo de Deus e o cativeiro sobre a Babilônia. Também escrevi o livro Lamentações no momento de dor e sofrimento, contando como Jerusalém foi destruída. Muita coisa, hein? Muito bem, Jeremias. E agora, conta um pouco pra gente de como foi a sua história, Ezequiel. Desde jovem fui levado escravo para a Babilônia. Deus me dava as profecias através de visões. A mais famosa delas foi quando fui levado ao Vale dos Ossos Secos sobre a restauração de Israel, antes de acontecer. Muito bem, também que história, Nós conhecemos bem essa história dos ossos secos. Muito obrigada. Agora, o último profeta grande, nós vamos nos transportar para a época de Daniel. Vamos lá. E agora, por fim, nós vamos conversar um pouquinho com o profeta Daniel para saber como foi viver naquela época, o que você fez de tão poderoso que está escrito na Bíblia. Fui levado para a Babilônia com meus amigos, mas não me rendi. E com muita oração e jejum, nós obedecemos a Deus. E ele nos livrou das covas dos leões e da fornalha. E ele me revelou algumas profecias que ainda não se cumpriram, mas estão próximas. Nossa, vamos ver então quais são essas profecias, que Deus revelou a Daniel e que estão próximas, ainda vão se cumprir nessa terra. E agora, nós vamos chamar todos aqui para encerrar e ter uma grande lição do que os profetas, então, nos ensinam com a palavra de Deus.
com esses profetas, nós podemos aprender a parar para ouvir a voz de Deus. E quando nós estamos passando por grandes dificuldades, é o Senhor que vai nos livrar, como por exemplo da cova dos leões, da fornalha. É Ele que vai nos dar visões do que nós devemos fazer e nos dar sabedoria para cumprir o desejo dele aqui nessa terra. Então, por isso, nós devemos sempre orar, buscar a Deus e estar atentos ao que Ele tem para nos falar. Seja através dos profetas, dos pastores, dos nossos pais, professores. Então, você aí, criança, fique sempre atento ao que Deus tem para você. Porque Ele tem grandes coisas para vocês, para essa nova geração que está se levantando sobre a terra. Então, que o Senhor Jesus possa abençoar cada uma de vocês e vocês possam ser grandes profetas. Profetizo que vocês possam buscar a Ele e ser grandes, assim como esses profetas que nós aprendemos um pouco mais hoje e que eles têm tanto para nos ensinar. Então, agora, nós vamos aprender, nós vamos para a nossa atividade do dia, aprender um pouco mais sobre como fazer um desses grandes profetas. Então, vem junto com a gente. Hora da atividade. E hoje eu estou aqui com meu amigo Davi. E o que nós vamos fazer hoje, Davi? Um fantoche. Um fantoche. Vamos fazer um fantoche de Daniel, teu personagem hoje aqui? O profeta Daniel. Então, para isso, a gente vai precisar de um molde do pezinho, da sandália, da barba, do nosso fantoche, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai levar, se você quiser fazer, então já baixe e imprima para fazer junto com a gente. A gente vai precisar também de EVA, de o que mais? De fita crepe. durex, isso mesmo. De um estilete, mas isso tem que pedir ajuda para alguém mais velho, né? Para não ter perigo de se cortar. De uma moedinha de 50 centavos pra gente fazer o nariz do nosso boneco. E de cola, isso, uma cola boa, né? Então a gente tá usando aqui uma ultra rápida. De caneta também pra gente fazer alguns detalhes, uma caneta preta pode ser. De tesoura e uma caixa de leite ou de suco, alguma caixa que tenha mais ou menos esse formato. Então, a gente vai começar a fazer o nosso fantoche cortando essas abinhas. Enquanto eu vou fazendo aqui a caixa, o Davi vai cortando os nossos moldes. Tá bom, Davi? Corta pra gente nossos moldes aqui, ó, em volta. Só em torno. E aqui a gente vai cortar as orelhinhas da nossa caixa de leite. É para cortar aqui? Isso, reto, daí aqui em volta, tá? Aí a gente vai fazer uma marcação. Aqui eu já marquei, mas pego uma régua, faço uma marcação de 12 centímetros embaixo e vai ficar alguns centímetros aqui em cima. Que é essa parte de cima que vai ficar menor, vai ser pro rostinho, e a parte que vai ficar embaixo vai ser pro corpinho do nosso fantoche. E daí a gente vai usar um estilete pra gente cortar, então, onde a gente fez essa marca. Pronto, fizemos a nossa marcação. Agora, para onde vai ficar a boquinha do nosso fantoche. E a gente vai passar a fita durex aqui, onde vai ficar na parte de cima, para não ficar aberto. Muito bem, isso aí, Davi. Pode cortar um pouquinho sobrando, tá? Para fora do que para dentro. Assim, isso, deixa o pretinho, corta fora do pretinho. Ficar maior. Tá, entendi. Eu não tava entendendo nada. Não tava entendendo nada. Mas tá bom, isso aí tá certinho. Pronto, fechamos. Agora nós vamos cortar onde vai ser a base, a parte de baixo e a parte de cima do boneco, que a gente vai medir
fazendo os quadradinhos aqui do tamanho da caixa que for e cortar esses quadradinhos. A gente vai precisar de 4, em cima, embaixo e dentro para a boquinha também. Não é nada fácil. Eu cortei a letra. Não tem problema, a gente não vai usar as letras. É, tá bom, assim tá bom, Esther? Tem que cortar um pouquinho menos. Esse vai ser o molde, depois a gente vai passar pro EVA e cortar no EVA, entendeu? Ah, tá, e a gente tipo, vai fazer assim, ó. Isso, daí tem que ficar bem É, daí- certinho. Porque senão vai ficar um bigode meio... Meio sem graça, né? Meio... Meio barba estranho. Branca, assim, bigode branco com bigode marrom. Isso, concentra aí. Já cortei também o nariz do nosso boneco. E aqui a gente também já tem a boca dele, a língua, né? Agora eu vou passar em volta dele, medir aqui certinho quanto que a gente vai precisar para fazer o rosto, a parte de fora dele. Então, vamos marcar aqui no EVA. O quê? Não tem problema. Não precisa ficar tão certinho. Tá bom assim. Abraão inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: Por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse a esta altura, eu certamente o teria matado, mas a ela eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei. Não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: Vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim, Balaão foi com os príncipes de Balaque. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita, da fronteira do Arnon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: Não mandei chamá-lo urgentemente, por que não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão, mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Então Balaão foi com Balaque até Quiriate-Uzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. Na manhã Pronto, seguinte, Esther, Balaque acho que levou comigo. Balaão até o alto de Bamote Baal, Pouquinho torto. de onde viu uma parte Mas do só essa povo. parte aqui, eu acho. Peraí. Só a gente não cortar isso aqui. É, Barba já foi, agora o cabelo. eu vou colocar pra lá. Cabelo vai ser quantas vezes? É só um cabelo. Ah, tá. Pronto. Agora essa parte aqui, ó. Essa daqui também é fácil. O branco com o vermelho fica, eu acho que rosa, né? Sim. Rosa. Calma aí.
Ah, isso é... Deixa isso daqui pra ela, porque aqui eu fiz assim, ó. Daí é sobre Usa mais esse aqui nessa daqui. ponta aqui, ó. Essa ponta aqui. Eu não sou boa em desenho, não. Já vou logo falando. Mas tá fazendo certinho, tá ótimo. É. E Esses são ela 2, acabei, eu fez? acho, Tem, né? são 2 Oi? braços, né? A gente tem quantos braços? 2, né? 2, né? Eu ia falar 1, né? É. Acabei. Agora a gente tem que cortar os EVAs. Esse que a gente Essa fez. daqui é a boa. Tá. Vai com a boa, então. Tem que cortar aqui nesse vermelho? Isso, fora do vermelho. Da linha vermelha. Ah, tá, tipo assim, ó. Isso. Tá. Corta sobrando que depois eu ajusto. O que O ficar EVA é tão sobrando. macio, né? É. Ele é macio. Ele é diferente, né, de cortar papel, né? É. É melhor Deixa eu ver cortar como tá EVA ou os melhor... meus fantoches. É melhor cortar EVA ou melhor cortar papel? EVA. É sério? EVA é melhor. Ó, aqui vai ser o rosto dele. Opa, aqui vai ser o rosto. Daí aqui vai ser a boca. Daí aqui é a roupa que a gente vai fazer. Daí vai como colocar o pé. Língua aqui. É, vou colocar agora aqui no meio, ó. Vou fazer aqui o meio. É pra não ficar parecendo essa parte brilhante, né? Sim. Senão ele vai ser com a boca de alumínio. Tem mais um pedaço de cor da pele? Tem, acho que é aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Só Pedaços. isso? Não tem mais nenhum? Não sei. Ah, tem aqui também, ó. Sim, é que eu acho que esse não vai dar aqui dentro. Será que não tem... Vai faltar. Ou pode ser esse daqui, né? Esse daqui deve ser bom, né? Mas é porque ele tá menor. Os quadradinhos que eu fiz. Ah, esse daí ficou bom, né? Eu acho, né? Acho que não vai dar certinho. Vou tentar. É. Sério, eu acho que é assim, né? Ó. Isso, faz assim que depois até corta direitinho. Eu coloco onde agora? Aqui? É, pode ir pondo aí. Fazer um caminho até lá. A vida de Daniel, no entanto, deveria se tornar um exemplo para todos nós. Os 3 amigos de Daniel. Os 3 amigos judeus de Daniel que foram levados cativos com ele foram Hananias, Misael e Azarias. Os nomes desses 3 amigos foram alterados pelos babilônios para Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel recebeu o nome Beltesazar. Esses nomes incorporavam os nomes dos deuses babilônicos. Mas Daniel e seus 3 amigos decidiram permanecer fiéis a Deus. Isso seria demonstrado várias vezes nos eventos contados no livro de Daniel. Daniel, um homem fiel a Deus. O livro de Daniel mostra que ele é um homem fiel a Deus. Em vez de se contaminarem com os alimentos fornecidos pelo rei Nabucodonosor, Daniel e seus 3 amigos preferiram comer legumes e beber apenas água. Deus abençoou o esforço deles e, após um teste de 10 dias, suas aparências foram consideradas saudáveis pelo mordomo que havia sido designado sobre seus cuidados.
detalhe do cabelo. O bigode dele vai ficar assim, né? Assim, ó. Já vou dar uma ajustada nesse bigode aí. A barba dele eu acho que tá boa, né? Vou testar até. A barba vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. É. Pera aí. É, A barba tem que ficar embaixo da boca aqui, ó. e o bigode, E o bigode é aqui em porque cima. O bigode vai ficar Entendeu? Sim, mas eu vou ajustar esse bigode aqui, pera aí. A gente tem que fazer uma roupinha, uma... Enquanto isso eu já vou colando aqui o braço, né? Eu vou colando Não. Vai colar o como? Colocar aqui. Não, tem que fazer direitinho. A gente tem que ver onde que vai pôr, ó. Porque essa parte aqui vai pra dentro, essa aqui vai pra dentro. Daí vai ficar assim, ó. E o braço dele, entendeu? Mas a gente tem que ajustar. Vamos fazer uma roupinha. Cadê o TNT? O TNT não. O EVA verde. E a verde? Ah, não, é azul que a gente vai fazer. O azul ali. Tá. Eu pensei assim, cadê o verde? Ó, a gente vai fazer uma faixa aqui pra ele. Entendi. Pra roupa. Porém, o testemunho de Daniel era notável diante de todos. O rei falou para Daniel que o Deus a quem ele continuamente servia poderia salvá-lo dos leões. O rei selou a cova com seu anel, deixando nítido que era irreversível a sentença. Foi para seu quarto e não conseguiu dormir, por saber que Daniel era inocente. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel disse: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Daniel e o rei Belsazar. Um dia, Belsazar reuniu muitos nobres e deu uma grande festa na cidade da Babilônia. Quando estava bem embriagado, ele se lembrou que Nabucodonosor tinha levado várias taças de ouro do templo de Jerusalém quando o destruiu. Belsazar mandou trazer essas taças para ele, os nobres, suas mulheres e concubinas beberem nelas. A festa se degenerou e todos adoravam seus deuses falsos. Essa afronta a Deus não passou despercebida. Durante a festa, apareceu uma mão humana do nada, que escreveu algumas palavras na parede. Quando viu isso, o rei Belsazar ficou com tanto medo que seus joelhos batiam um no outro. Belsazar mandou chamar logo todos os sábios e prometeu tornar a pessoa que lesse a inscrição no terceiro comando do reino. No entanto, ninguém conseguira ler o que estava escrito. Isso deixou o rei ainda mais assustado. A rainha então veio e contou a Belsazar sobre o profeta Daniel, que tinha interpretado alguns sonhos de Nabucodonosor e tinha grande sabedoria. Ele chamou Daniel e pediu que lesse e interpretasse a inscrição. Daniel não queria... Vamos partir pro lado. E está pronto. Ficou o nosso... Não, tá ruim essa voz, né? Tem que ser um... E assim ficou o Daniel. Agora, vem junto com a gente para o nosso Quiz Kids. E aí, galera, vamos lá. Ai, ficou bom, hein? Ficou legal? Esse
esse é o Quiz Kids, onde a gente aprende e se diverte juntos. Como funciona o Quiz Kids? Eu vou fazer algumas perguntas e vocês de casa já se preparem. Pega um papel, uma caneta, chama o papai e a mamãe para anotar todas as perguntas que você acertar. As perguntas têm 3 níveis. O nível fácil, que vale 10 pontos. O nível médio, que vale 20 pontos. E o nível difícil, que vale 30 pontos. Agora que você já sabe como funciona o Quiz Kids, vamos para o nosso quiz de hoje. Vem com a gente! Primeira pergunta valendo 10 pontos. Quantos livros eram dos profetas maiores? Opção A, 4 livros. Opção B, 6 livros. Opção C, 5 livros. Ou opção D, 3 livros. Tempo na tela, valendo! E a opção correta é opção C. São 5 livros. E essa tem pegadinha, hein? Porque a gente só teve 4 profetas aqui, mas teve um deles que escreveu 2 livros. E os livros são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São 5 livros desses grandes profetas. Agora vamos para a nossa segunda pergunta de hoje, valendo ainda 10 pontos. Quem escreveu o livro de Lamentações? Opção A, Jeremias. Opção B, Isaías. Opção C, Ezequiel. Ou opção D, Daniel. Tempo na tela, valendo! E a resposta correta é letra A. Isso mesmo, foi Jeremias que escreveu o livro de Lamentações de Jeremias. Vamos agora para a nossa terceira pergunta de hoje, valendo 10 pontos. Qual profeta recebeu a profecia do Messias, da vinda do Messias? Opção A, Isaías. Opção B, Jeremias. Opção C, Ezequiel. Ou opção D, Daniel. Tempo na tela, valendo! E a resposta correta é letra A. Isaías recebeu a profecia da volta, da vinda de Jesus. Vamos agora para a nossa quarta pergunta, valendo agora 20 pontos. Ezequiel teve uma visão sobre a restauração de Israel. Qual seria essa revelação? Opção A, o Vale do Jordão. Opção B, o Vale de Acor. Opção C, o Vale dos Ossos Secos. Ou opção D, o Vale do Hebrom. Tempo na tela, valendo! E a opção correta é letra C, o Vale de Ossos Secos. Isso mesmo, foi o Vale de Ossos Secos que foi revelado a Ezequiel. Agora vamos à nossa quinta pergunta de hoje, valendo 20 pontos. Quais eram os nomes dos amigos do profeta Daniel que se livraram da fornalha ardente junto com ele? Letra A, Ananias, Misael e Azarias. Letra B, Sadraque, Mesaque e Abednego. Opção C, nenhuma das respostas acima. Ou opção D, letra A e letra B estão corretas. Tempo na tela, valendo! E a resposta correta é letra D. A e a B estão corretas, porque eles tinham outros nomes e eles
tiveram que trocar os nomes quando foram para a Babilônia. Então, os nomes deles são Ananias, Misael e Azarias, e depois trocou para Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, todas essas duas respostas estão corretas. Letra D. Agora, vamos para a nossa sexta pergunta de hoje, valendo 20 pontos. Qual profeta disse a Deus: eis que não sei falar, porque sou uma criança? Opção A, Ezequiel. Opção B, Daniel. Opção C, Jeremias. Ou opção D, Samuel. Tempo na tela, valendo. E a resposta correta é letra C, Jeremias. Isso mesmo, Jeremias dizia a Deus: mas eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Mas Deus o usou e se revelou muito a ele. Vamos agora à nossa última pergunta de hoje, valendo 30 pontos. Que 4 seres apareceram a Ezequiel em uma visão? Opção A, rosto de homem, cordeiro, leão e o espírito. Letra B, rosto de homem, águia, cordeiro e leão. Letra C, água, fogo, rosto de homem e cordeiro. Ou letra D, Deus, Espírito Santo, águia e cordeiro. Tempo na tela, valendo. E a resposta correta é letra B, rosto de homem, águia, o cordeiro e o leão, que nós conhecemos todos aqui através do candelabro, né? Através do menorá. A gente tem então os 4 seres, mais Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então é isso que representa o menorá e nós já falamos dele aqui, né? E foi uma profecia revelada através do profeta Ezequiel. Esse foi o nosso Quiz Kids de hoje. Coloca aqui embaixo qual foi a sua pontuação no quiz de hoje. Também não se esqueça de curtir esse vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou. Compartilha com todos os seus amigos para eles conhecerem um pouco mais desses profetas da Bíblia. E também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E nos siga lá no nosso Instagram, na nossa rede vizinha, @Nação dos Montes Kids. Que o Senhor Jesus abençoe a sua semana, você possa ser muito cheio da presença de Deus. Um beijo e até domingo que vem. Tchau, tchau.